Boa tarde a todos. Muito obrigado, secretário Ricardo, pela presença, o Theo, hoje já tivemos junto de manhã, vereador Natalino, Marquinhos, Mané, Fabinho, Serginho, Meira, Kiara, Ricardo Cabelo, pessoal que se encontra ali nas galerias. Secretário, eu peguei um exemplo da minha fala, na verdade, e eu quero trabalhar em cima dela. Inclusive, passei alguns materiais para os nossos colegas. É o seguinte, eu preciso saber de uma coisinha só. Quantos buracos foram tapados especificamente no Santa Terezinha? O Santa Terezinha, para quem não sabe, é aquele bairro próximo à Unimed ali, né? É esse, né? Sim. E ali tem em torno de 8, 10 quadras, que seja 15 quadras ali, né? Eu preciso saber quantos buracos foram tapados especificamente no Santa Terezinha. O senhor pode me informar? Depois eu tenho uma outra pergunta. Fazer um somatório aqui. Espera só um instantinho, é coisa de 1 minutinho eu já passo. Pois não. Pessoal, estou pegando o Santa Terezinha especificamente, porque estava na minha fala, e o outro detalhe os números do Santa Terezinha apresentados no dia 18 e no dia 24, teve uma... Por isso que eu estou comentando, eu quero que realmente o que esteja acontecendo aqui seja erro de digitação. Com relação ao Santa Terezinha... Somente. Foram 545 buracos. Entendi. O total. Somente no Santa Terezinha? Exatamente, Vila Santa Terezinha. O Parque Santa Terezinha, né? Aqui tá ali perto de Aimoré. Exato. Próximo à Unimed. Isso. É a entrada ali, tem um barzinho na esquina, tem as 8 quadras, tem uma igrejinha lá no fundo, atrás é o Manchester, é isso? Que ali não nós estamos falando de Santa Terezinha. Santa Terezinha, 545 buracos. 545 buracos. Na verdade, é isso que eu queria saber. Antes de vir para essa reunião, eu fui até lá. E, pasmem, eu só estou falando o que eu vi com os meus olhos, eu contei. Aqui, realmente, na conta dos senhores do site aqui, está dando 343 mais 185, somente o Santa Terezinha, 528 buracos. Eu e o meu assessor, nós fomos até lá, andamos o bairro, rua por rua, e contamos 175 buracos tapados. Só uma observação que é importante. Bom, primeiro, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigado. Porque eu sei que, assim como eu também não consigo fiscalizar 100% de cada buraco que é tampado no município, e eu sei da responsabilidade que cada um tem aqui para acompanhar o gasto dessa verba pública, é fundamental. É importante eu fazer uma prévia explicação do que acontece normalmente nesses bairros. Tá? Se nós pegarmos especificamente no caso do Santa Terezinha, é um bairro que você não encontra um bueiro sequer com uma galeria de drenagem. Então, 100% daquele bairro, toda a água da chuva corre de forma superficial. Então, a quantidade de buracos é muito grande. Só que na hora que a gente vai fazer uma intervenção de um tapa-buraco, ocorre muitas vezes, e uma outra coisa que até antes de eu chegar nesse ponto é fundamental dizer. Logo que eu cheguei na pasta da Secretaria de Obras, as primeiras perguntas que me apareciam da mídia eram no seguinte sentido: secretário, quantos buracos existem no município de Bauru? E eu dizia, olha, eu não tenho condições de mapear a quantidade de buracos, mas com o decorrer do tempo decidimos pela contratação de uma empresa. Logo que iniciou a atividade ali no Santa Terezinha, eu me desloquei até lá com a equipe e falei, gente, vamos fazer o seguinte, por favor,
Antes de tampar cada buraco de cada rua, eu gostaria que vocês fizessem um levantamento de quantos buracos foram feitos ao longo do dia. Porque nós poderíamos, de repente, estar nesse momento falando de uma quantidade de massa que foi aplicada, mas sem uma referência de buracos, se esse levantamento não fosse feito. E lá nesse caso específico, nós definimos que a melhor metodologia de efetuar o serviço, quando você tem um buraco muito próximo do outro, e você fecha ali um quadrado, onde pode existir até 5 buracos no mesmo local, eu peço para eles, contem os 5 buracos, porém, na hora que ele faz o tapa-buraco desse trecho, ele faz como se fosse um esparadrapo, um pano. Então, consequentemente, nesse momento, a gente conseguir contar a quantidade de buracos que existe embaixo daquele remendo, fica difícil. Tá? Secretário, eu acredito na sua fala, mas é assim, ó, se eu dobrasse a quantidade que eu contei, daria 350 buracos. Se eu dobrasse. Eu estou falando assim, ó, de buraco de asfalto novo que eu cheguei e vi lá. Então, lá tem buraquinhos e buracões, como vocês comentaram. Eu só estou questionando pelo seguinte, olha só. No dia 18/5, a Forte Pavimentação, os senhores vereadores têm na mão aí. De acordo com o secretário de Obras, o Santa Terezinha teve 343 buracos tapados com utilização de 23,5 toneladas de massa asfáltica. Tá? Isso na quarta-feira, dia 17. Então, vamos lá. 23,5 toneladas. Maravilha? Ok. No dia 24/5, Forte Pavimentação saiu no site da Prefeitura. É por isso que eu estou falando, não sou eu, está aqui. Está na mesa dos senhores aí. Só nessa terça-feira, dia 23, foram tapados pela empresa terceirizadas, foram reparados 185 buracos no Santa Terezinha. Aí tem uma fotinha atrás do Parque Santa Terezinha e tem uma foto mais ampliada, que é o total do parque que eu tenho aqui, que eu passei para os senhores. A única... por isso que eu estou pegando somente esse ponto, para não dispersar, claro, tá? Claro. E confio no que o senhor está falando em relação a muita quantidade de buraco, para que dê uma camada maior de massa asfáltica, que é o intuito do negócio aqui. Uhum. Eu fui lá e contei 175. Inclusive, eu convido os senhores vereadores, caso queiram ir lá também fazer essa contagem, e se a gente dobrar, vai para 350. Um exemplo. E se a gente triplicar, vai para 520. Acontece, vereador, que existem situações de remendo que, sem sombra de dúvida, tem 10 buracos. Essa conta, volto a dizer, ela só foi feita porque nós chegamos à conclusão, desculpa, que seria importante ter esses números até como parâmetro estatístico para o próximo ano. Porque hoje, cada chuva que a gente tem na cidade, a gente sabe que a quantidade de buracos aumenta. Tem algumas fotos aqui, inclusive numa delas eu apareço em frente a um remendo na rua Santa Terezinha, que foi logo no primeiro dia da operação, que eu sei que tem um remendo de pelo menos 5 metros quadrados, que ali embaixo você conta de repente como um remendo, mas eu tenho convicção que ali embaixo existem mais de 10 buracos. Então, nesse momento, a gente fazer a conta realmente de buracos fica difícil. Por isso, exatamente, que a gente tem um fiscal da prefeitura acompanhando cada caminhão desse, a forma como a massa é aplicada. E essa decisão de fazer o pano inteiro é justamente para não ficar aqueles famosos caroços que as pessoas reclamam. Porque cada vez que você faz a aplicação da massa localizada, e por mais que você esteja fazendo a compactação, pode dar uma deformação abrupta para quem anda com o veículo.
E as pessoas reclamam e com naturalidade sobre isso. É importante que tenha esse tipo de cuidado. Então, muitas vezes, nesse número que você contou de 185 remendos, pode ser que embaixo deles exista apenas um buraco, mas eu não tenho, nesse momento realmente a gente fica, o ideal seria o quê? Fazer o mapeamento da quantidade de cada remendo, né? Mas o que eu tenho, e é como eu orientei os nossos fiscais, nada impede que a gente possa alterar essa metodologia, mas hoje eu tenho claro aqui comigo que aquele número que a gente trazia de que existiam no município 7.000 buracos, era uma lenda. Por quê? Hoje, ao todo, foram tapados mais de 3.000 buracos, exatamente na medição da Fortipave, que se encerrou na data de ontem, 31 de maio, que englobou aqui os bairros Santa Terezinha. Inclusive a informação que eu tenho aqui do dia 23 de maio, só no Santa Terezinha, foram 195 buracos. No site está 185. Então, essa informação que está no site, eu sou sincero em dizer para vocês que eu não estava com a preocupação de que esses números que estavam sendo colocados lá para auxiliar num serviço que está sendo executado, fossem usados da forma como foi utilizado. Por quê? Porque especificamente na situação... Então, o real foi 195, mas especificamente no dia 22 de maio, que foi o dia da maior polêmica, que nós estamos colocando aqui... Os 300... Isso. Não, os 20... Não, eu tenho as duas informações aqui, ó, porque assim, ó, só para entender, mas acho que o pessoal que está aqui já entendeu. Certo. Eu peguei o dia, e o senhor também, o dia 18 do site e o dia 24 do site, eu peguei essa informação do Santa Terezinha especificamente, por quê? Porque ele foi no dia 18 e tapou 343. Aí ele voltou no dia 20, no dia 24 e tapou mais 185. Por isso que eu estou somente especificando somente o Santa Terezinha. Entendi. Somente por isso. Eu estou com a planilha completa aqui, que vai dar essa informação precisa para vocês, de cada bairro, cada buraco que foi tampado. Infelizmente é o que eu digo. Depois que a gente fez o remendo, fica difícil retornar para contar, mas o objetivo dessa contagem foi apenas para servir como referência para uma situação futura estatística. Até para comprovar, para nós mesmos que tomamos as decisões do gasto do dinheiro público, muitas vezes isso vai servir para a gente analisar se esse bairro é mais vantajoso continuarmos com a operação tapa-buraco ou se é melhor implantar as galerias de drenagem. Que não tenha dúvida, uma vez que ela não foi feita lá no passado, implica em executar a fundação da casa removendo o telhado, porque está tudo implantado em cima. Então, esse cuidado, infelizmente, é que nós estamos colhendo nesse momento. E, infelizmente, ao longo do tempo, a gente vai perceber que a melhor saída é fazer um tapa-buraco de qualidade da forma como ele está sendo feito. E por que isso? Porque você vê... Em apenas aqui um período do dia 15 de maio, quando iniciou o serviço, e não ainda com 7 caminhões, 7 caminhões nós temos na data de hoje, até o dia 31 de maio, foram tampados 337.000 buracos entre Santa Terezinha, Jardim Terra Branca, Distrito Industrial 2, 3.337 buracos, né? Distrito Industrial 2, Otávio Razi, José Regino, Vila São Manuel, Vila Souto, Terra Branca eu já falei, Vila Pacífico. Eu não estou repetindo aqueles que já são... Na verdade, só para completar, eu estou comentando, a reunião foi chamada, os senhores aqui, para dar esclarecimento em relação à minha fala e à fala da TEL. Perfeito. Então... depois o senhor pode passar as informações que o senhor tem. Claro. Né? Normalmente, a gente está aqui para receber essas informações também. Então, pois não. Só para responder especificamente sobre essa situação do Santa Terezinha, a quantidade que foi tampada de buracos, essa relação que eu tenho, eu solicitei que fosse pontuada e com acompanhamento da nossa fiscalização. Tá?
E nesse serviço, então, que foi executado nesses bairros, eu tenho essa quantidade que supera muito a nossa previsão inicial, só para dar essa ideia. E, especificamente, no dia 18 de maio, que foi uma informação colocada no site referente àquilo que já havia sido feito, tá? No dia 18 de maio, especificamente, não teve atividade da empresa Fortipave. Tá? Não foi no dia 18, foi no dia 17. É que saiu no dia 18. Isso, exatamente. Isso. Saiu no dia 18 a informação daquilo que tinha sido executado até o dia 17. Isso. No dia 18 de maio, em função da chuva, nós solicitamos à Fortipave que não efetuasse os serviços. Sim. Por quê? Poderia haver um desperdício de massa, né? No dia 19 de maio, a mesma coisa. Não teve trabalho da Fortipave no município. E no dia 22 de maio, que foi uma segunda-feira, também não teve atividade da Fortipave no município. Até numa outra oportunidade, a gente já esteve conversando a esse respeito, o que aconteceu especificamente no dia 22 de maio, que é a informação que está no site da Prefeitura, que a Secretaria de Obras consumiu, em momento algum aí da descrição no site, foi colocado que é um serviço executado pela Fortipave, no dia 22 de maio. É um serviço executado pela Secretaria de Obras, com a quantidade de 130 e poucos buracos, que fazendo a conta das 44 toneladas ou 45 toneladas, dá aquelas 300 quilos de massa por buraco. Então, o que ocorreu de fato nesse dia? A atividade ela foi desenvolvida pela equipe da Prefeitura. Só que a Prefeitura ela tem 3 equipes. Ela tem uma equipe que é aplicação de tapa-buraco desenvolvida pela equipe da SEAR, que atende diversos bairros do município, como vocês já devem ter observado em vários bairros, a equipe da SEAR está nos dando esse apoio. Tem o serviço de capa asfáltica, que também é feito por um outro caminhão da Prefeitura, e tem apenas um caminhão que faz o serviço de tapa-buraco. Então, o que aconteceu nesse dia especificamente? Apenas um caminhão se destinou a fazer o tapa-buraco e deu esse total de 130 e poucos buracos tampados. Porém, a quantidade de massa foi de 44 toneladas. Por quê? Porque o fornecimento aí, no caso, engloba aquilo que foi para a SEAR, aquilo que foi para recap de alguns trechos, e aí a gente não conta buraco, porque, olha, eu vou tampar... E a própria Prefeitura não tem o costume de ter essa contabilização de buracos, justamente porque nunca teve esse tipo de demanda. A partir do momento que a Fortipave começou a fazer, o pessoal nosso de tapa-buraco também começou. Só que essa informação acabou ficando contaminada da forma como ela foi colocada no site. Porque você fazendo um dividido pelo outro, você chega nesse número de 300 toneladas. 300 quilos, né? 345 quilos. Na verdade, senhores vereadores, eu só tô comentando em relação ao que aconteceu, as informações que nós pegamos do site. Quero dizer também que eu fui com uma outra pessoa lá, por exemplo, eu vi os buracos pequenos, os buracos grandes, tal, e numa contagem geral deu essa quantidade, né? Quem quiser ir lá pode ver, tal. Não estou questionando em relação ao que tinha por baixo, longe disso daí. É o que eu sempre prego aqui. Eu espero que esteja errado o que foi publicado no site, mas o senhor confirmou basicamente essa soma das duas situações aqui do Santa Terezinha, que deu em torno de 528 buracos tapados. Mas tudo bem. Eu agradeço, né? Agradeço a sua presença. E depois eu queria fazer uma outra pergunta, mas pode ser no final. Tá ok. Só reforçando um item que apareceu na fala também na Câmara na última segunda-feira, conforme nós pudemos ouvir aí, essa informação de que existe apenas um fiscal acompanhando 100% do serviço da Fortipave também não procede. Tanto que nós estamos chegando nesse momento
a necessidade de parar com uma atividade de um caminhão de tapa-buraco da prefeitura, justamente para segmentar a equipe no acompanhamento do serviço da subcontratada. Porque, lógico, é preferível eu tirar de circulação um caminhão da prefeitura que está transportando 4 toneladas de massa para fazer tapa-buraco, já que eu tenho ali uma equipe de repente, 5 pessoas que conseguem acompanhar 5 caminhões, que cada caminhão está transportando na faixa de 6 a 7 toneladas. Então eu consigo uma efetividade no serviço de tapa-buraco maior com essa equipe fazendo a fiscalização desses caminhões, do que eu ficar com um caminhão amarrado e deixando um caminhão à mercê dentro do município, sem que tenha alguém 100% do tempo acompanhando o destino desse material. Só para completar, presidente, o senhor falou em caminhões, né, a quantidade de toneladas, até porque senão tem uma perda, né, uma perca, né? Sim. Aqui no site, lá no Santa Terezinha, os 343 buracos, que foi no dia 17, foi utilizado aqui, que está aqui, 23 mil quilos e meio. Nesse caso específico, basicamente, somente lá, nesse dia, se a gente contar 6 toneladas por caminhão... Só verifica se essa informação não é o total acumulado até a data. Não. É o total... sim. 343 com utilização de 23 toneladas de massa asfáltica. Isso. Porque o que aconteceu... Não é acumulada, não. Olha só. Aqui está assim, ó. De acordo com o secretário de Obras, Ricardo Olivato, Santa Terezinha teve 343 buracos tapados com a utilização de 23,5 toneladas de massa asfáltica. No dia ou até? No dia. Ó, olha só. É no dia, sabe por quê, secretário? Porque até teve mais 185. O até. Isso no dia 18? No dia 17, na quarta-feira, que saiu no site no dia 18. Eu tenho as informações aqui, se o senhor quiser eu já passo para o senhor. Aqui é o do dia 18, né? Daí, por exemplo, eu não estou falando por causa de acumulado, pelo seguinte, ó, outro bairro que já recebeu os serviços foi o Jardim Terra Branca, Sim. com 60 buracos, isso no dia 17. Certo. E reparados, tapados, mais 7 toneladas. Então, por exemplo, o que o site está dizendo especificamente é que na quarta-feira, no dia 17, os 343 buracos tapados foram utilizados 23,5 toneladas, o que equivale 6 vezes 4, são 4 caminhões somente no Santa Terezinha para tapar em torno de, no máximo, aí, 15 ruas. Que, nesse caso, olha, a Prefeitura Municipal, vamos ler o contexto todo aqui, do dia 18 de maio. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, já executou mais de 400 serviços de tapa-buracos em apenas 2 dias de trabalho. Tá? Essa informação de mais de 400 serviços de tapa-buraco, 400 buracos, vamos dizer assim, em nenhum dos... se eu pegar o dia 16 e o dia 17, eu vou chegar nesse número. Não, chega assim, ó. Eu chego. Os 343 buracos, mais 60 no Terra Branca, isso, que deu 30,5 toneladas, então foram, o acumulado, 343 mais 60 dá 403. Por isso que ele fala aqui, ó, a Prefeitura já tapou mais de 400 buracos através do serviço terceirizado. Isso, mas aí o que significa depois no segundo parágrafo? Que o Santa Terezinha teve 343 buracos tapados com a utilização de 23,5 toneladas de massa asfáltica. Outro bairro que já recebeu o serviço foi o Jardim Terra Branca com 60 buracos. Então, na verdade, se nós somarmos essa planilha que eu tenho aqui, que é exatamente aquilo que eu estou pagando para a empresa terceirizada, nós vamos verificar que no dia... a partir do dia 15 até o dia 17, nós tivemos aqui um consumo
em torno de quase 30 toneladas, praticamente 30 toneladas, para tampar 2 bairros. Para tampar uma parte do Terra Branca, porque no Terra Branca nós estamos trabalhando até hoje. O Terra Branca é um dos bairros que mais sofreu, então o serviço não terminou ainda. Na próxima semana a gente ainda vai ter serviço de tapa-buraco lá, porque da forma como nós estamos trabalhando, é importante também mencionar que aqui o nome Terra Branca acaba significando um trecho entre a rodovia, a Avenida Castelo Branco e a Comendador, porque está sendo atacado em paralelo vários outros bairros. O próprio Jardim Ouro Verde está entrando nessa conta. Justamente. Tá? Então, é importante dizer que essa tonelada de massa que está aqui de 23,5, ela se refere ao total de em torno de 400 buracos que foram tampados no período. Justamente, secretário, é o que está aqui. Isso. Eu não estou fugindo daqui. Né? É 23,5 mais 6, mais 7 toneladas, dá 30,5 toneladas. O que está comentando aqui no site, o que está escrito aqui, é que foi a terceirizada, 343 buracos no Santa Terezinha e mais 60 buracos no centro. Estou falando assim, somente nessa quarta-feira, só não estou falando de outra data, tá? Correto. Tá? Mas obrigado, viu, secretário, pelas informações, eu agradeço bastante. Tá. Obrigado.